É para assistir, não. Canal no YouTube de anal de horrors e creepypastas. Mais um, você me pergunta? Na superfície é só mais um mesmo, mas ele tem o seu diferencial. Talvez alguns de vocês já tenham conhecido o trabalho dele através dos vídeos do meu irmãozinho Daishi. Daishi esse que era para participar desse vídeo, mas como o PC dele foi de Americanas, ele não pôde estar participando. Condolências pelo Daishi. Eu vou dar uma explicada sobre o que esse cara faz e vocês vão passar a entender o porquê que o canal dele é tão importante para os anal de horrors, args e principalmente as creepypastas. Vibingleaf é um artista visual. Convenhamos, amigos, literalmente toda creepypasta é uma merda. Nenhuma se salva, e as que se salvam, Hollywood estraga. Enfim, Vibingleaf pega creepypastas terríveis e salva elas, literalmente. Ele faz o famoso retake. Ele pega a história e melhora ela, seja fazendo pequenas alterações na história, pequenas alterações na estética dela, ou até mesmo mudando tudo. Um bom exemplo do que ele faz é o seu retake de The Grieving, de Incrível Mundo de Gumball. Essa creepypasta, que era um lixo, conseguiu pelo menos ficar maneira aos olhos do Vibingleaf. Esse cara conseguiu fazer o Incrível Mundo de Gumball ser assustador e pesado. Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês o vídeo Parasite. E sim, é de Angry Birds, mas confia em mim, a parada é interessante. Então tá na hora de sair do site Creepypastas Brasil, me dá a mão, escrito um tanto quanto assustado, que eu vou te guiar nessa jornada por uma das criações do Vibingleaf. Quase que faltou ar. Eu já vou falar de cara duas coisas. Esse vídeo não se trata de um retake, não é algo que o criador refez para deixar melhor. Isso aqui é criação do próprio Vibingleaf, talvez a primeira inclusive. E segundo, isso aqui não é um Sonic.exe, nem um Mario.exe, nem nada.exe. Não vai ter monstros nem nada do tipo. Na verdade, nenhuma delas tem coisas absurdas. O que a gente dá pra ver é uma história que se assimila muito com a realidade e que pode acontecer com literalmente qualquer um. E que inclusive aconteceu no meu último emprego antes do YouTube. Enfim, isso eu explico depois. O ano é 2022. A empresa Rovio, que tu provavelmente conhece por conta desses pássaros, tomou uma decisão meio radical. Ela removeu o primeiro Angry Birds das lojas digitais. Ela fez isso porque o sucesso absurdo do primeiro game estava atrapalhando o sucesso dos outros títulos da empresa. Para resolver esse problema, eles removeram o game das lojas. Isso de fato aconteceu, não é ficção. Tu não pode jogar o primeiro Angry Birds mais. Pelo menos não por meios legais. É aí que a nossa história Parasite começa. No vídeo a gente segue alguém não identificado e o vídeo nos explica o que aconteceu com ele. Hoje eu peguei um ransomware. Pra quem não sabe, ransomware é um vírus que ao invés de estragar o teu PC, ele rouba os teus dados para fazer uma chantagem depois. Ele pegou porque queria jogar o primeiro Angry Birds por pura nostalgia. Segundo o rapaz do vídeo, ele baixou esse jogo por um link do YouTube, até porque o game tinha sido removido das lojas, lembram? Mesmo ele sabendo dos maus que esse game tinha, ele abriu de novo só para poder gravar uma gameplay dele para poder postar o seu relato no YouTube. E é por isso que eu acho esse vídeo interessante. Ele não tenta inventar uma história mirabolante, sinceramente bem sem graça. Essa história é realista, mas é claro que falando do Vibingleaf, a gente ia ter uma pitada de horror nessa coisa. E bom, o melhor ficou pra gameplay. Cuidado com heads. A gameplay começa normal, tirando a qualidade fecal que esse vídeo tem. Os mini tutoriais do game estão meio que corrompidos, quer dizer, é impossível de ler o que está escrito ali. Quando a pessoa vai enfim fazer a primeira jogada, nada demais acontece. Ele joga o pássaro destruindo a estrutura e acaba com os porcos, como em qualquer partida de canarinho pistola. Na partida seguinte, a gente pode notar uma pequena diferença visual, que no caso é no olho desse porco, que tá meio incômodo. Estranhamente, mesmo sem ele derrotar aquele porco com os olhos estranhos, o game entende aquilo como uma vitória. Para um porco ser eliminado, ele precisa explodir, e esse aqui fica inteiro, mas mesmo assim o game aceita como uma vitória. Meio bugado, mas ele aceita. Na terceira fase, 2 dos porcos têm a mesma cara, enquanto o resto tá normal. Mesmo sem tocar nos porcos com os olhos estranhos, o player passa, porém a tela de conclusão de nível tá ficando distorcida. Definitivamente tem algo acontecendo aqui. Na quarta fase, nós enfim podemos ver o tal parasita funcionando. Tem porcos voando, que poderia facilmente ser só um bug, mas esses porcos estão meio que sendo consumidos por algo escuro, como se fossem virar o Venom. Fora o fato deles estarem tremendo, o que lembra um pouco o Screech do Doors. Logo no começo, alguns porcos morrem sozinhos. Na primeira jogada, o nosso personagem quase acerta um dos porcos Venom. E bom...
e não devolve o nosso Red, que foi de encontro com o porco escuro. Logo, a gente não deve acertar eles. Seguindo essa lógica, o nosso player derruba os porcos restantes e conclui o nível. E essa é a tela de conclusão de fase. Vamos agora pro nível 5. Oxi. Um dos nossos pássaros Red tá morto, exatamente um nível depois da gente acertar um dos porcos contaminados. Isso aqui que nós vimos é nada mais que o nosso Red. Isso é o que a gente fez com ele. Mesmo que sem querer, a gente fez. Nesse nível, o clima mudou e felizmente a gente não tem a presença daqueles porcos escuros, então tá safe. Na primeira jogada, nem todos os porcos são eliminados, o que é um pouco estranho. Isso porque com uma queda dessas, ele certamente iria explodir, como é no game original, mas ele não explode. A fase se reinicia e a gente ganha o nosso Red que a gente acabou de jogar de volta, e novamente aquele ser nos observa. Nessa jogada, somente um porco sobrevive, mas a fase não reinicia. O player acerta o último porco e o último Red restante é o Red escuro, o que a gente sem querer jogou no porco contaminado. Na sexta fase, algo aparece escrito na tela, e todos os nossos Red estão escuros como o anterior. A frase escrita tá em escocês, e traduzindo ela a gente tem a frase algo errado. O game literalmente tá pedindo pro cara prestar atenção que os pássaros dele estão mortos, mas ele não quer nem saber, ele quer gravar para fazer views. Olhando a fase, a estrutura de madeira tá caída e todos os porcos já estão no chão. Eles estão separados, o que torna muito mais difícil passar essa fase, ainda mais porque o nosso player tem só um pássaro à disposição. Mas ele tenta mesmo assim. Uma foto do que parece ser uma capivara de frente aparece, junto de uma mensagem num idioma bem estranho. Eu demorei para reescrever tudo isso, mas enfim. Traduzindo tudo isso, a gente enfim fica sabendo do que todo esse game se trata. Algum usuário que não se identifica na mensagem diz que o dono desse computador tem 3 dias. Ele tem 3 dias até os arquivos pessoais do computador, junto de todos os arquivos da BIOS, sejam excluídos. Ou seja, além do cara perder todos os itens do HD dele, a placa-mãe dele também vai ficar bichada. Vai ser uma perda total no PC dele. É dito também que ele não vai mais achar os arquivos dele no computador, porque eles acabaram de ser criptografados. E para poder descriptografar os arquivos e salvar a placa-mãe do PC, ele precisaria fazer o singelo pagamento de $300. $300 deve estar dando uns 8 bilhões de dinheiros. A mensagem também diz que qualquer outra forma de descriptografar as coisas dele vai ser fatal, tanto para os arquivos dele quanto para a máquina dele em si. Agora o rapaz do vídeo teria que achar um arquivo de texto na sua área de trabalho, que daria a ele as instruções de como fazer o pagamento. E eles terminam a mensagem com um bye bye. O rapaz do vídeo disse que não entendeu o que a mensagem queria dizer, ele não traduziu no caso. Ele cita que realmente seus arquivos estavam inutilizáveis, e isso levou ele a crer que o PC dele estava infectado com algum vírus. Antes que fechasse os 3 dias que a mensagem falou, ele resetou o PC dele de fábrica, e isso resolveu o problema dele. Segundo ele, isso estava na área de trabalho dele como wallpaper. Eu acho engraçado nessa parte do vídeo que ele fala que achou isso legal. Ok. A coisa que a gente mais vê as pessoas comentando nos comentários desse vídeo é que esse vídeo consegue ser um dos mais assustadores do Vibing Leaf, justamente por ser realista. O Red não podendo tocar nos porcos escuros, e quando ele toca, realmente te deixa meio nervoso, com medo de tocar neles e consequentemente ficar sem pássaros. Detalhe que foi só quando ele ficou sem pássaros que a mensagem apareceu, ou seja, ficou sem passarinhos, o teu PC já era. A parte final pode meio que ser uma surpresa, porque se tratando de uma creepypasta, essa aqui foi meio fraca. E é aí que vem a cereja do bolo desse vídeo pra mim. Pra quem não sabe, o Ipe aqui já trabalhou em empregos normais antes do YouTube. Eu era designer gráfico, e na gráfica que eu trabalhava, todos os PCs eram ligados num servidor. E isso aqui já aconteceu na minha gráfica. Claro que não baixando o Angry Birds, mas sim baixando um software de edição de imagem. O meu patrão queria dar uma segurada nos gastos e pegou um Photoshop de outro canto. O resultado foi que a gente ficou um dia inteiro sem trabalhar, porque todos os PCs foram infectados com malware. Malware esse que queria um pagamento em Bitcoin para liberar os computadores. O Vibing Leaf faz retakes e manda muito bem. E na primeira história autoral dele, eu de novo acho que ele mandou muito bem. Se vocês quiserem que eu dê uma olhada em algum outro vídeo do Vibing Leaf, é só comentar aí que eu certamente vou ler. Povinho, a gente tá quase no 100k e eu conto com a tua ajuda pra gente alcançar essa marca. Vai ser incrível. Meus queridos membros, muito obrigado pela ajuda. E muito obrigado a você que tá me ouvindo falar até aqui. O meu nome é Ipe. É isso. Essa foi a live. Espero que tenham gostado.
Se não gostou, não gostou. Se gostou, gostou. E se inscreva no canal. Deixa o like. E um beijo, um abraço a todos, tá? Valeu!